A enfermagem pede muito, é que a gente estude para que a gente faça o melhor pelo outro. A enfermagem apareceu na minha vida de uma certa forma por acaso. Eu ajudei a cuidar da minha avó quando ela adoeceu. Isso já tinha me despertado alguma coisa para a área da saúde, mas eu trabalhava com representação comercial. E tinha alguns amigos enfermeiros, e comecei a conviver nesse meio da enfermagem e achei interessante. Fiz o vestibular e me preocupei depois. Eu falei assim, se eu der o azar de passar, eu vou ter que fazer. E aí não foi azar, pelo contrário, foi uma sorte na minha vida, porque eu passei. Comecei a fazer o curso, me surpreendi, gostei pra caramba. Eu vislumbrei assim uma profissão completamente diferente do que eu imaginava, uma profissão antiga, mas ao mesmo tempo nova, promissora, com muitas oportunidades e que dentro da faculdade mesmo eu fui cada vez mais me apaixonando e eu fui largando as outras atividades que eu tinha em prol da enfermagem. Quando eu formei, eu caí no mercado assustado, porque a gente sai muito prematuro, né, para lidar com algumas situações, mas eu tive muita ajuda de professores, de colegas, e que isso fez com que eu buscasse sempre estudar mais e mais, porque é o que a enfermagem pede muito, é que a gente estude para que a gente faça o melhor pelo outro. Hoje eu coloco como uma das maiores motivações são os cuidados críticos, né? Lidar com o paciente crítico, para mim, me dá energia, me dá vontade de desbravar, de buscar o conforto para aquele paciente e a melhora dele como um todo, né? Uma das coisas que eu mais gosto é a terapia intensiva, é o que eu estudo, é o que eu atuo. E concomitante vem a docência, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer o nosso pró-reitor da Uniredentor e recebi um convite dele. Encarei o desafio, comecei a trabalhar com a pós-graduação e logo depois, né, vieram alguns cursos, né, no IESP, que é onde eu trabalho também. E isso me apaixona cada vez mais, porque a gente consegue trazer para a sala de aula a nossa realidade do cotidiano. E eu não posso deixar de falar, né, que a Uniredentor, ela investe muito na gente nessa questão de trazer o profissional aliando ao acadêmico para a gente formar pessoas melhores, mais preparadas para o mercado. E eu consigo fazer isso, é uma das maiores motivações minhas atualmente, na formação de bons profissionais. E às vezes a gente está com algum familiar no hospital, ou então chega um colaborador novo, um enfermeiro novo, e vê que ele foi nosso aluno, e está chegando diferente, está chegando com disposição, com conhecimento, e fazendo a diferença no mercado. Isso me motiva demais, né? Ter um colega, às vezes, cuidando de mim, cuidando de um familiar meu, e eu com confiança naquele colega, eu entregando a minha família, a minha vida na mão de um colega que estudou com a gente. Então é muito gostoso ter esse feedback. Ao longo desses 12 anos, né, de terapia intensiva, eu já vivenciei muita coisa legal, muita coisa triste. Uma das histórias que eu lembro foi de um jovem senhor que chegou num quadro de insuficiência respiratória muito importante e, por sinal, ele era conhecido, ele era sogro de uma amiga minha, pessoal, enfermeira inclusive, e ele chegou com um quadro inespecífico e com muita falta de ar, eu me identifiquei, falei que eu conhecia ele, que eu conhecia a família, e ele o tempo todo ficou segurando a minha mão, naquele momento que ele chegou na minha UTI. E ele acabou que a gravidade dele era muito grande, ele precisou ser sedado e entubado. E ele só soltou a minha mão na hora que ele foi sedado de verdade. E aí sedou, entubou e ele ficou muito grave, ele teve uma leptospirose e todas as suas complicações, né, da leptospirose. Também teve insuficiência renal muito importante. E na terapia intensiva tudo foi feito, tudo foi investido e ele foi melhorando. Quando ele acordou, ele me pediu um abraço, eu abracei ele e depois ele foi melhorando, melhorou os rins e ele teve alta do hospital e um dia eu recebi um convite para visitá-lo na casa dele. E eu sentar na cozinha da casa dele, tomar um café com ele, aquilo ali para mim foi um prêmio.
eu fiquei muito feliz de ver uma pessoa que estava ali à beira da morte, né? E hoje está lá no meio da família dele e todo feliz, realizado e super agradecido por todo mundo da terapia intensiva, que os médicos, enfermeiros, enfermagem no geral, fisioterapia, contribuímos aí para o restabelecimento da saúde dele. Isso me marcou bastante. Legal. Eu quase chorei. É, agora, fiquei emocionada.